Olá, vamos à gravação de mais um vídeo. Hoje sobre o livro A Epistemologia de Gaston Bachelard. O título do vídeo de hoje será A Epistemologia, Gaston Bachelard, Seção 2, 1C. Conceitos fundamentais do racionalismo aplicado. 1. Uma epistemologia histórica. Eu coloco tudo isso porque a pessoa que se interessar em ou comprar o livro ou ler os textos no livro, que seria muito interessante, muito bom, estas são as referências. Mas embora digamos assim, as palavras são difíceis, é possível entender o livro. É claro, é filosofia, né? Mas se a pessoa quiser entender, ela entende. Então vamos lá. C. Conceitos fundamentais do racionalismo aplicado. 1. Uma epistemologia histórica. Se pusermos agora o problema da novidade científica no plano genuinamente psicológico, torna-se evidente que o comportamento revolucionário da ciência contemporânea deve reagir profundamente sobre a estrutura do espírito. O espírito tem uma estrutura variável a partir do momento em que o conhecimento tem uma história. Então já começa, esse texto é muito interessante. Eu grifei muitos trechos dele, né? São os trechos que eu falo, que comento. Então a primeira coisa que eu achei, o primeiro significado, o primeiro princípio que eu achei interessante é: o conhecimento tem uma história. Realmente, né? Então é a primeira coisa para se refletir: o conhecimento tem uma história. Não é tão simples como muitos ingênuos imaginam. Por isso que o conhecimento é um processo. Para adquirir o conhecimento há um processo. Com efeito, a história humana, nas suas paixões, nos seus preconceitos, em tudo o que depende das impulsões imediatas. Pode bem ser um eterno recomeço, mas há pensamentos que não recomeçam. São os pensamentos que foram retificados, alargados, completados. Não retornam à sua área restrita ou vacilante. Outro raciocínio muito importante, que eu acredito que você que está assistindo o vídeo depois deve voltar, ouvir de novo, refletir de novo, né? Ele fala de recomeço e que há pensamentos que não recomeçam. Por quê? Porque eles já foram retificados, eles já foram alargados, já foram completados. Ora, o espírito científico é essencialmente uma retificação do saber. Vou repetir, vou escrever isso na descrição do vídeo. O espírito científico é essencialmente uma retificação do saber. Por que isso? Isso é o significado, o resultado da pesquisa, né? Da pesquisa, aí entra o raciocínio, a lógica, né? Aquilo que não tem lógica, que não tem um raciocínio científico, provavelmente vai ser retificado, né? Por isso eu disse, esse texto é muito importante. Julga o seu passado histórico condenando-o.
A sua estrutura é a consciência dos seus erros históricos. Cientificamente, considera-se o verdadeiro como retificação histórica de um longo erro. Considera-se a experiência como retificação de uma ilusão comum e inicial. Toda a vida intelectual da ciência se joga dialeticamente nesta diferencial do conhecimento, na fronteira do desconhecido. A própria essência da reflexão é compreender que não se tinha compreendido. Outra frase muito marcante, muito importante, que eu também vou colocar na descrição do vídeo e vou ler de novo, e é motivo de reflexão séria. A própria ciência da reflexão é compreender que não se tinha compreendido. Muitas pessoas acham que compreenderam, mas não compreenderam, né? Ou seja, e para compreender, a pessoa deve ir adquirindo conhecimento, né? Conhecimento, e aprendendo a fazer relações entre os conhecimentos. É um processo interessante, é uma reflexão interessante. Refletir sobre a reflexão de compreender. Em suma, a ciência instrui a razão. A ciência instrui a razão. A razão tem de obedecer à ciência. A ciência mais evoluída. A ciência que está em evolução. Também um trecho para se refletir muito. A aritmética não se baseia na razão. É a doutrina da razão que se baseia na aritmética elementar. Antes de saber contar, desconhecia-se praticamente o que era razão. O espírito, de uma maneira geral, tem de se submeter às condições do saber, tem de se mobilizar em torno de articulações que correspondem às dialéticas do saber. O que seria uma função sem oportunidade de funcionar? O que seria uma razão sem oportunidade de raciocinar? Outros conceitos, outros princípios interessantes para refletir. A razão, uma vez mais, tem de obedecer à ciência. A geometria, a física, a aritmética são ciências. A doutrina tradicional de uma razão absoluta e imutável não passa de uma filosofia. Para o sábio, o conhecimento emerge da ignorância, tal como a luz emerge das trevas. O sábio não vê que a ignorância é uma teia de erros positivos, tenazes, solidários. Ele não se apercebe de que as trevas do espírito têm uma estrutura e que nessas condições toda experiência objetiva correta deve sempre determinar a correção de um erro subjetivo. Mas não é muito fácil destruir os erros um a um. Realmente não é muito fácil destruir os erros um a um. Eles estão coordenados. O espírito científico só pode constituir-se destruindo o espírito não científico. Outra afirmação, outra frase que vou repetir, é muito importante. O espírito científico só pode constituir-se destruindo o espírito não científico. O cientista adere muitas vezes a uma pedagogia fracionada, quando na verdade o espírito científico deveria visar
uma reforma subjetiva total. Todo o progresso autêntico no pensamento científico necessita de uma conversão. Os progressos do pensamento científico contemporâneo determinaram transformações nos próprios princípios de conhecimento. Último trecho, agora para terminar. É necessário antes de mais tomar consciência do fato de que a experiência nova diz não à experiência antiga. Também vou colocar na descrição do vídeo e repetir. A experiência nova diz não à experiência antiga, sem o que, obviamente, não se trataria de uma experiência nova. Se existe ainda a experiência antiga, não é uma experiência nova. Mas olha que interessante. Mas este não nunca é definitivo para um espírito que sabe dialetizar os seus próprios princípios, constituir em si mesmo novas espécies de evidência, enriquecer o seu corpo de explicação sem conceder nenhum privilégio àquilo que seria um corpo de explicação natural, capaz de tudo explicar. Então a palavra privilégio também é importante, né? Deve-se saber entender, relacionar, trabalhar, analisar a experiência antiga e a experiência nova. Se é uma experiência nova, deixa de lado a antiga, mas deixa de lado entre aspas, porque como o próprio Bachelard disse, o não à experiência antiga nunca é definitivo. Então, vem tudo aquilo que ele escreveu e que eu relatei em vídeos anteriores, né? O raciocínio, a lógica. Bom, assistam os vídeos anteriores. Eu agradeço a você que assistiu a este vídeo. Peço que curta este vídeo. Peço que assista os outros. Há vídeos anteriores sobre este livro. Sobre outros assuntos também, que eu garanto que são interessantes. Peço que você curta os outros vídeos. Peço que se inscreva no meu canal. Se inscreva no meu canal. Você vai receber notificações sobre os vídeos que eu gravo. E peço também que veja os links que eu vou colocar abaixo sobre os sites que eu fiz, né, os links dos sites que eu fiz para divulgar os livros que eu escrevi. E também haverá links das minhas redes sociais. Peço que você entre em contato comigo. Eu vou gostar muito. E se tiver alguma dúvida, algum comentário, fique à vontade. Agradeço por você assistir a este vídeo e até o próximo.